Olá, boa tarde. Vocês estão bem? Eu acho que para eu ver que vocês falaram boa tarde para mim, vocês fazem assim. Olá, boa tarde. Uhul! Isso aí, bora. Muito bem. Eu sou a Cleufe Almeida, sou professora da VLSM, tenho a formação em administração, com ênfase em comportamento humano, trabalho muito com gestão de pessoas, né? E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre transformando equipes para resultados. Como é que está isso aí lá na tua empresa? É simples e muito fácil trabalhar com pessoas, né? Não é simples e fácil trabalhar com pessoas? Tranquilamente, não é não? Ah, não é? Então tá bom. Então vamos lá, vamos bater um papo. Como é que a gente pode melhorar isso na nossa empresa? Tá? Então vamos lá. Eu tenho alguns questionamentos para vocês, para que levem vocês a algumas reflexões do que é que está acontecendo na tua realidade. Pode ser? Eu gosto de perguntar, porém vocês não precisam me responder. Só reflitam sobre, tá? Qual o índice de produtividade da sua equipe? Você calcula isso anualmente? Você tem esse parâmetro? Um parâmetro de 3 anos, né? Então, nós vamos analisar 2016, 2017, 2018. Você tem o mesmo número de colaborador e quanto ele produz. Ah, não, eu contratei mais, então aumentou a produtividade? Não, eu não contratei, mas a produtividade aumentou. O que aconteceu? Qual o índice de retrabalho da tua equipe? Isso também com parâmetros de 3 anos, né? 2016, 2017, 2018. E aí, se tem retrabalho, nós temos problemas ou de capacitação do nosso colaborador ou de processos. Sua equipe tem e segue padrão de qualidade? Qual é o padrão de qualidade da sua empresa? Ele está descrito? Todos conhecem? Todos seguem esse padrão? Esse padrão, ele está disponibilizado? Todos têm acesso? Né? Você monitora esse padrão também? As regras da sua empresa são formais ou são informais? Regras, nós sempre trabalhamos com a questão de manual de instrução e conduta ética. Como é que está isso aí lá na tua empresa? Isso também faz parte para gerenciar equipes, para que as equipes sejam cada vez mais produtivas. E a última pergunta é, ou seja, na sua empresa você tem um grupo ou você tem uma equipe? Como é que é isso? E agora vocês vão poder analisar junto comigo alguns pontos que diferem um grupo de uma equipe. Todo mundo está me ouvindo legal aí? Sim? Beleza. Dê uma olhada nessa foto. Eu tenho aqui, apertar parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Como é que está isso aí lá na tua empresa? Todos sabem qual parafuso apertar ou apertam simplesmente parafusos? Tá? Isso tem a ver com equipe também. Equipe que é direcionada para a sua melhor produtividade. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, na minha percepção enquanto profissional, enquanto consultora, enquanto palestrante, a minha percepção de grupo e de equipe. Como eu vejo um grupo ou uma equipe na organização. Um grupo, para mim, ele tem objetivos comuns. São pessoas que têm objetivos comuns, que fazem atividades comuns. Na maioria das vezes, reúnem-se por afinidade. Isso é um grupo. Cada um trabalha por si, mesmo fazendo parte de um grupo. E a tendência em haver competição dentro do grupo. Agora, na minha percepção, o que seria uma equipe dentro das organizações? Voltados para os mesmos objetivos com papéis e funções bem definidas. Ou seja, eles sabem apertar parafuso e sabem qual parafuso apertar. Existe transparência nas equipes. São orientados por processos.
Ou seja, são descrito o padrão e eles seguem esses processos, esses padrões. E tem a base na cultura do pensamento sistêmico. Nós já vamos falar um pouquinho sobre pensamento sistêmico. Não vou me estender muito, por conta até do meu tempo aqui, tá? Mas vou poder salientar esses pontos que eu acho de suma importância para você que lidera pessoas, você que tem equipes. São engajados com responsabilidade sobre os resultados. Na minha percepção, isto é uma equipe. E agora a pergunta que eu faço é, hoje, atualmente na tua organização, você tem um grupo ou você tem uma equipe? O que influencia, então, o grupo ou a equipe? O que influencia? A liderança influencia. A comunicação do líder influencia. O perfil do líder influencia. A cultura da empresa influencia. Os valores, a crença. A comunicação influencia um grupo ou uma equipe. A gestão à vista influencia. Já vamos falar um pouquinho do que é a gestão à vista. Processos influenciam equipe ou grupo. Indicadores influenciam. Resultados também. Obviamente que, dentro do que foi citado, que realmente há uma influência, eu tenho pessoas. E as pessoas, elas são de competências diferentes, muitas vezes, ou não utilizadas na sua totalidade de competência. Eu tenho perfis de pessoas diferentes, nem todo mundo é igual e às vezes precisa desempenhar o mesmo trabalho. E eu tenho gerações diferentes dentro dessa estrutura que influencia. E isso é de suma importância, até para você determinar a sua equipe. Diante disso, nós temos assim, o que eu penso que é a base, a métrica para uma organização que quer ter equipes? Como que eu vejo isso? A empresa, a organização, ela tem que ter planejamento, comunicação eficaz, metas estabelecidas e indicadores, igual a resultado. Porque uma organização, uma empresa, precisa de resultados. Não é uma ONG. Né? Ela tem que ter resultados. Até mesmo uma ONG teria que ter resultados. Isso numa visão da empresa, da organização. Agora, nós também não podemos esquecer que tem a visão do nosso colaborador que faz parte dessa empresa. E o que essa pessoa, esse ser humano, muitas vezes busca? Ele tem objetivos pessoais, ele tem expectativas pessoais e ele quer o reconhecimento. Essa é a métrica. E qual é o nosso desafio para tornar uma equipe efetivamente produtiva? O nosso desafio, enquanto gestores, enquanto condutores, é somar isto que a empresa deveria ter com mais isso aqui que o colaborador quer e busca ter. Esse é o nosso desafio. Lidar com pessoas não é tão simples, porém não é complicado a partir do momento que realmente eu tenho uma empresa que planeja, que tem uma comunicação eficaz, que tem metas claras e objetivas, que tem indicadores para me mostrar por onde estou indo e o caminho que devo seguir se não estou atingindo. Pessoal, estou falando muito rápido, tá tranquilo? Olá, boa tarde. Vocês estão bem? Estão aqui comigo? Ou estão lá? Estou no 3, hein? Deixa eu ver se vocês estão comigo. Eu vou contar até 3, uma única palma. 1, 2, 3. Que isso, hein? Não. Como assim? Eu vou de novo, né? Vocês estão comigo? 1, 2, 3. Uma única palma, a criatura bate sozinha, né? Será que isso acontece lá na empresa? A gente pede que todos façam junto e um
Destoa, né? Nem vou falar que é o professor Rodrigo, não. Então, eu vou contar de novo. 1, 2, 3. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Muito bom. Quando eu falei a métrica de planejamento, de metas, de comunicação, de resultado, que isso é a métrica da empresa, da organização, para o colaborador entrar ou se engajar na situação de planejamento, de comunicação, de resultados, ele tem que se fazer importante e perceber a sua importância para a empresa. E aí, existe esse famoso círculo, que é do Simon Sinek, que trata exatamente do sentido das pessoas se engajarem naquilo que eu preciso. Que é o propósito da empresa. Por que que a empresa faz aquilo? Que é como ela faz. Então, eu tenho a missão da empresa, que é como ela faz, para quem ela faz e por que ela faz. O seu colaborador tem consciência e ciência do que a empresa faz, para quem ela faz e como ela faz? Se eu perguntar, ou se o cliente perguntar, ele sabe explicar necessariamente o que ele faz, como ele faz e para quem ele faz. E o que é mais importante ainda, é a proposta de valor dessa empresa. O que ela entrega para esse cliente, né? Porque muitas vezes a organização se esforça em entregar algo que o cliente não está observando. Mas o meu colaborador tem que saber o que é que ele deveria e deve entregar para esse cliente. Porque ele vai acabar mostrando para esse cliente a proposta de valor da empresa a qual ele faz parte. Isso tudo, de uma forma, leva as pessoas a se engajarem no propósito da empresa. Veja, missão e visão é base para empresas. O seu colaborador tem que ter consciência e ciência de que o que ele faz, como ele faz e para quem ele faz. Isso é missão, razão de existir da empresa. E, obviamente, que visão é para onde essa empresa está indo. Quando o meu colaborador sabe para onde a empresa está indo, ele sente segurança. Ele sente segurança e ele vem comigo. Porque ele sabe da sua importância no contexto do ir. Então, esse círculo do Simon Sinek diz tudo para levar pessoas. E eu levo pessoas junto no mesmo contexto, ou seja, fazem parte de uma equipe, né? Isso se torna equipe. Muito bom, vamos lá. Eu falei para vocês da cultura da organização, né? Que, na verdade, é toda aquela métrica entre planejamento, organização, comunicação, metas, indicadores e resultado. Só que aquela métrica é balizada pelos valores, crenças e normas da empresa. O seu colaborador, ele sabe, e ele tem consciência e ele pratica todos os valores que você determinou que a empresa deva ter. Em que a empresa acredita? Quais as normas, quais as regras da empresa? Isso faz parte da cultura organizacional. Veja, as regras são muito importantes. E as regras escritas, formalizadamente. Porque, informalmente, pode haver erros. Ou até mesmo num contexto de equipe, não saber da regra e dizer que não sabia e por isso aconteceu daquela forma. Então, regra é escrita. Manual de instrução e conduta ética. Agora, tem algo aqui que eu não abro mão dentro de uma organização para se ter equipe. Chama-se pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? Nada mais é do que as pessoas não se acusarem na empresa. Dizer que existem culpados. Exemplo, o operacional
vai fazer uma instalação. Houve um problema. Aí o financeiro ou o atendimento acusa o operacional. A culpa foi do operacional. A culpa é do atendimento. A culpa é do financeiro. A culpa é do administrativo. Ou seja, sempre busca culpados. Pensamento sistêmico é entender claramente que não existem culpados. Todos da empresa são corresponsáveis. Sendo corresponsáveis, o cliente é da empresa e não é do operacional, não é do administrativo, não é do financeiro. O cliente é da empresa. E por isso nós não podemos deixar que isso ocorra, que um acuse o outro. Tá? Então, a empresa tem que ter essa cultura do pensamento sistêmico. E quem que leva isso para a empresa, para as pessoas que estão na empresa? O líder, o gestor, o coordenador, o empresário. Né? Liderança não tem a ver com cargo. Liderança não tem a ver com cargo. Toda vez que você conduz pessoas a fazer algo, gerencia pessoas, monitora pessoas, dá informação para as pessoas, isto é liderar, conduzir. E não precisa de cargo. Agora, eu só tenho que tomar cuidado para não achar culpados na empresa. Nós não podemos trabalhar culpa. Nós temos que trabalhar soluções e não culpa. Como é que eu trabalho soluções? Quando as pessoas entendem o que elas fazem, como elas fazem, para quem elas fazem. Qual que é a importância de se preencher uma OS, uma ordem de serviço? O meu operador tem que saber. Mas ele só vai saber se alguém do departamento que dita que precisa da OS explicar a importância daquilo. E não as pessoas fazerem da forma que acredita que estão fazendo o correto ou o seu melhor. Isso tem a ver com processos, isso tem a ver com padrão também. Muito bom. 1, 2, 3. Não, eu não acredito, né? Vocês estão aqui, estou vendo vocês. Tem gente que já está assim, ó. Contar não, hein? 1, 2, 3. Pode ser melhor ainda, né? Sempre podemos melhorar cada vez mais. Muito bom. Quanto tempo? Cuida do meu tempo. Não. Ô, gente, nós podemos ficar aqui a tarde inteira, porque nem o tempo está sendo cronometrado mais. Vamos ficar, né? Bora lá. Tá tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Todo mundo entendendo tudo? Vão sair daqui mestres em equipes. Muito bom. Bora. Eu trouxe para vocês, na métrica, a palavra comunicação. A dúvida do meu gestor é o que comunicar, como comunicar, por que comunicar e para quem comunicar. O grande problema nas organizações, nos trabalhos que a gente tem realizado para a telecom e para outros segmentos, é comunicação. Cortella já diz o seguinte, que por mais que nós temos ferramentas de comunicação, nós não nos comunicamos, o que é pior. Né? Então, olha lá, eu tenho, de um lado, eu tenho a importância de entender qual a melhor ferramenta para conversar com a minha equipe. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ter clareza, eu tenho que medir a eficácia daquilo que eu falei, e eu também tenho que ter postura para me comunicar. Porque não é simplesmente comunicar, é como você se comunica. Desta forma, eu faço o que a gente chama dentro do modelo de excelência da gestão, a gestão compartilhada. Como é que está a gestão compartilhada na empresa que você atua, na sua empresa, na empresa que você é o gestor, que você coordena? Como é que está essa gestão compartilhada dentro da comunicação? Todo mundo fala uma mesma língua, todo mundo se entende, não existe conflitos, não há problemas. Né? Como é que está isso lá? E aí vem a questão, o que compartilhar?
por que compartilhar, para quem eu compartilho, onde eu compartilho e como eu compartilho. Sabe por quê? Porque nem todos os dados, nem todas as informações são para todos os setores iguais. Tem setor que não precisa de determinada informação porque não vai ser relevante na sua prática, no seu trabalho, no seu desempenho, na sua efetividade. Então, ele não precisa saber dessa informação. Agora, quando eu tenho a gestão compartilhada, eu vou trabalhar também o que a gente chama de gestão à vista. O que seria essa gestão à vista? É a forma como você vai se comunicar com a sua equipe. E aí eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo para falar com as pessoas. Para levar as pessoas a entenderem o propósito, a entenderem a proposta de valor da minha empresa, entenderem o padrão da minha empresa, entenderem o que elas fazem, como elas fazem e para quem elas fazem. E aí eu tenho tipos de informações que eu tenho que passar e os canais que eu vou utilizar. E necessariamente eu posso passar essa informação através do mural. Aí vão falar assim para mim, assim, nossa, Cleuf, mas mural é muito antigo. Ou até não se usa mais. Por um lado, eu concordo com vocês. Por outro lado, é uma excelente ferramenta de gestão à vista. Se você coloca esse mural e você trabalha com eles esse mural, ou seja, eles passam a utilizar esse mural realmente como uma forma de comunicar, então esse mural tem efetividade. Agora, o grande problema está, o que se coloca nesse mural? O que eu tenho visto na prática? Eu tenho visto que se coloca datas de aniversário. Eles gostam, porque sabem que vai haver festa. Né? Ou se não, de alguma forma, estão se importando quando é que eu faço aniversário. Porém, assim, quais seriam as informações que eu posso colocar? Eu posso colocar alguns indicadores que, de alguma forma, vai alertá-los para onde a empresa está indo. Exemplo de um indicador que eu posso colocar no mural, que é acessível a todo mundo. Índice de retrabalho. Índice de satisfação do cliente. Esses são dados que podem ser colocados em mural, onde todo mundo pode ver e observar e até mesmo ajudar a ter uma percepção maior da onde a empresa está indo e o que está acontecendo. Tá? Então, esses são dois dados que, de uma forma mais ampla, pode se colocar em mural. Eu tenho, e sou adepta e gosto bastante, de uma forma de gestão compartilhada, reuniões. Só que as reuniões, elas são pautadas em ata, a ata aparece aqui como uma ferramenta, e elas são reuniões de 15 minutos. Quanto tempo dura a reunião que você faz com a sua equipe? Não precisa falar. Né? Eles saem conscientemente entendendo aquilo que devem entender, né? Então, reunião é de 15 minutos. Outra coisa, reunião ela deve ser feita com uma frequência, dentro de uma sistemática, ou seja, se é segunda-feira às 8 da manhã, segunda-feira às 8 da manhã, todas as segundas, tem reunião de 15 minutos. Não é quando eu tenho problema que eu resolvo fazer reunião. As pessoas precisam se envolver, se engajar no propósito, realmente pensarem e agirem como equipes, como pessoas preocupadas com o resultado. E outras ferramentas internas que a empresa possa determinar, WhatsApp ou algum sistema ERP que tenha lá um canal onde todos falam, o próprio e-mail é uma ferramenta de compartilhar. Porém, o que fica, e algumas pessoas já reclamaram para mim, é que ninguém lê e-mail. Ou se lê também não responde. Né? E como é que eu posso trabalhar isso? Isso deve ser trabalhado pontualmente nas equipes, com as pessoas. Porque muitas vezes eles não sabem a importância de te responder um e-mail, ou o prazo de te responder esse e-mail. Então, isso tem que ser falado, isso tem que ser dito, isso tem que ser trabalhado com as pessoas.
Não é simplesmente, as pessoas não fazem, mas às vezes elas não sabem o que é para ser feito. Não sabem a forma que é para ser feito. Né? A questão do manual de instrução e conduta ética é uma ferramenta de gestão à vista e de compartilhamento. A regra deve ser escrita. Mesmo que as regras da tua empresa dê uma folha de A4, você deve colocar a regra no papel e deve entregar para o seu colaborador. Só que não é simplesmente entregar, é trabalhar isso com o teu colaborador. É para que ele entenda o que são aquelas regras ou por que existem aquelas regras, e não simplesmente colocar regras. Né? As pessoas têm que entender por que existem regras. Se as regras existem, é por algum propósito. Tá? E a questão das atas aqui, que toda reunião tem que haver uma ata. Mesmo que não aquela ata de uma forma mais burocrática, né? Descrita de uma forma mais burocrática, mas assim, a data, quem participou da reunião, que hora começou, que horas terminou, o que foi discutido e se existe alguma pendência para discutir na próxima reunião. Isso muda. As pessoas começam a entender o que elas estão fazendo e a ter uma participação. Desta forma, você consegue ter equipes. Equipes que sabem o que está acontecendo. Equipes que falam uma mesma língua. E aí, as pessoas dizem assim, equipe são pessoas, colaboradores, que são engajados. E o que é esse engajamento? Engajamento, para mim, é a soma de comprometimento mais envolvimento. E como que eu levo as pessoas a se comprometerem, a se envolverem? Quando elas entendem o que elas fazem, para quem elas fazem, quando elas sabem e praticam o fazer, como fazer e por que fazer. Porque o engajamento, sendo a soma de comprometimento mais envolvimento, na verdade é a importância do que eu faço para o resultado da empresa. Isso é engajamento. A soma de todos os eus da sua empresa, dentro de uma união de pessoas, que nós vamos determinar que dentro dessa consciência participam de uma equipe, são uma equipe, que no final sabem o que elas fazem, como elas fazem, e tem a questão do resultado, levando em consideração o resultado da empresa. Conseguem perceber o que eu digo? Ficou mais ou menos claro para vocês ou ainda está escuro o negócio? Tá tudo bem? Vocês estão aqui comigo ou estão lá? Aí eu tenho que perguntar, gente. Vai que vocês estão no outro canal. Está no 3. 1, 2, 3. Gente, é impossível. Essa palma tem que ser estrondorosa. Vocês estão conduzindo a resultados. Façam o melhor. Sejam os melhores. 1, 2, 3. Nós temos que atrapalhar a palestra do professor Lacier. Só na palma aqui. Bora. Dúvidas aqui? Não dúvidas? Quanto? 5 minutos. Você nem sabe, né? Ah, sabe? Então tá bom. Gente, ela está dizendo que só tem 5 minutos. Ah, está dizendo que não. Bora lá, então. Gente, eu já estou finalizando e aí eu abro para algumas perguntas só, tá? Antes de finalizar, fica aqui um convite especial para que vocês visitem lá o stand da VLSM, a qual eu faço parte, a Escola de Telecom. Eu tenho uma agenda esse ano em treinamento. Gostaria muito de vê-los no meu treinamento. Assim que eu terminar a palestra e responder algumas questões, eu tenho que sair, porque nós, professores, temos um voo agora. Voltar para casa é bom também, né? Vir para cá e voltar para casa é excelente. Então, talvez eu não possa dar a atenção que eu gostaria de dar para todos. Tá? Então, por isso que talvez eu tenha que sair um pouquinho mais rápido depois e não dar a atenção devida por conta do horário do meu avião. Tá? Para mim é simples assim. E para você, é simples assim? Dentro da empresa, da organização, eu preciso ter uma gestão de excelência, melhoria constante. Eu preciso ter uma organização
eu preciso ter planejamento e eu preciso ter pessoas que liderem, que conduzam a resultados, que saibam o caminho e nos levem por um caminho. A soma disso, né, da gestão, organização, planejamento e liderança, somado a pessoas, comunicação eficaz, informação. Não existe liderar equipes se você não trabalha com dados, com informações. As pessoas têm que ser pautadas em métrica. Onde errou, quanto errou e onde melhorar. E a transparência, ou seja, levar realmente a informação. Igual a equipe, pessoas conscientes do que fazem, como fazem, para quem fazem e engajadas no resultado. O sucesso, se vocês observarem, esse sucesso tem aqui cifrões. Obviamente que há o interesse da empresa e há o interesse do colaborador. O resultado para ambos e a produtividade. Então, soma-se esta situação mais essa situação, você terá estes resultados aqui. É simples assim. Obviamente que dá trabalho, claro que dá trabalho. O que não deve ser feito? Trabalhar problemas em separados. Apagar incêndio na empresa. Vai lá, arruma o setor de finanças. Depois vai lá, arruma o setor operacional. Depois vai lá e arruma o administrativo. As pessoas têm que... a empresa deve ser vista numa sistemática comum. O que ela faz, para quem ela faz e quem é o cliente. Lembrando, a culpa não é do setor em si, do departamento. O cliente é da empresa. Então, se existem erros, você é corresponsável no erro. Eu gosto desta frase, porque isso aqui é a coisa mais difícil de você ensinar para as pessoas. Por isso, você tem que contratar pessoas apaixonadas. Eu só levo as pessoas a gostarem do que eu gosto quando meus olhos brilham e eu dou ênfase e eu explico o que a gente faz e como a gente faz e para quem a gente faz. Eu levo as pessoas a ficarem do meu lado, a se juntarem a mim para os resultados. Porque elas vão necessariamente estarem apaixonadas pelo que elas fazem, como elas fazem e para quem elas fazem. Eu vou abrir um momento de pergunta para vocês, é isso? Fica aqui um convite em especial. Estarei lá em Salvador, no dia 14 e 15 de março, mas a minha agenda está disponível no site da VLSM e aqui tem as minhas redes sociais. Agora eu fico à disposição se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer perguntar? Olha que beleza, entenderam tudo, estão tudo ótimos, lindos, maravilhosos. Equipe maravilhosa. Vocês têm equipes lá então, né? Vocês só viram ouvir eu comentar o que é equipe mesmo. Olá, boa tarde. Tá tudo certo? É? Não, ninguém tem pergunta? Ninguém? Não? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vê-los novamente.